Tiago, faz favor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado, obviamente, ao José Alberto Neves pelo desafio. Eu fiz uma coisa que estava a dizer há pouco ao José Alberto Neves, que foi andei a arriscar o livro que ele me ofereceu, a lápis de carvão, mas havia muitas coisas e muitas notas que me interessavam, e interessava-me também refletir um bocadinho sobre esta temática, que apesar de parecer afastada neste momento dos noticiários, a verdade é que não está. A verdade é que tem dado muita discussão, muito fora do ar, mas dentro da redação tem dado muita discussão também. E a dificuldade com estes livros, e foi por aí que eu comecei esta reflexão. Os livros sobre o conflito israelo-árabe quase sempre se podem arrumar em duas categorias. Há os fatalistas, em que tudo o que acontece no conflito é uma fatalidade para justificar a banalidade da violência, para dar uma ideia de que não há nada a fazer porque é fatalmente assim que vai acontecer, e para tentar retirar ação ao leitor. E o José fugiu a essa tendência dos fatalistas. E há também os que tentam apresentar tudo como uma grande casualidade. São apenas coincidências e acasos que geraram uma confusão que agora não conseguimos deslindar. E o José também não foi para aí. E foi a primeira coisa que eu reparei, já tínhamos falado os dois sobre isto, foi a vontade que este livro tem, e que outros livros do José também têm, de compreender as coisas. E nesse processo de compreender as coisas, de nos levar na viagem com ele. Vai questionando e nós vamos acompanhando a viagem e vamos questionando em conjunto. O livro não oferece propriamente respostas, oferece muitas perguntas, oferece muitos caminhos para nós pensarmos no assunto e não fecha caminhos de análise. E isso eu acho que é a parte mais interessante, para além do José ter uma coisa que é muito invulgar, eu acho, que é uma capacidade de transformar o difícil em poesia. E torna-se bonito ler aquilo que escreve, apesar da temática não ser bonita, torna-se interessante aquilo que vai escrevendo e o modo como nos vai apresentando a sua escrita e o modo como vai apresentando as ideias. E este livro, curiosamente, tornou-se, à medida que eu ia lendo, e desafio-vos depois também a lê-lo devagar e sem pressa, e eu não digo isto por acaso, é uma espécie de apresentar um tabuleiro de jogo. O José apresenta-nos as várias personagens e as roupas que as personagens vão vestindo. Quem são os judeus políticos, quem são os judeus que vão fazer a tal causa sionista, e de que modo é que passam por uma fase ortodoxa para esta fase mais arraigada. E uma das interrogações que o José nos deixa no livro, e eu achei isso muito interessante, é a surpresa dos judeus quando chegam à Terra Prometida, e a Terra Prometida não está vazia, como diziam os escritos bíblicos. Tem lá gente. E gente que não é judaica. E a questão daí para a frente passa a ser o que é que se faz a esta gente que já aqui está. E esse é o desafio ainda hoje, tragicamente ainda hoje, e é o desafio que no livro nós vamos vendo essas interrogações que o José também vai fazendo, que é perante a surpresa de ter gente numa terra que supostamente Deus, em modo agente imobiliário, teria dado a um povo. O que é que se faz a uma terra que estava ocupada? E nós não temos resposta no final do livro. Que eu acho que é uma crueldade que o José nos faz, é que não nos dá uma resposta no final do livro. E do outro lado, apresenta-nos também quem são os judeus, quem são os palestinianos, desculpem, mas faz uma outra coisa, que é, antes de ir aos palestinianos, quem são os muçulmanos. Porque o José percebeu uma coisa quando escrevia este livro, e tenho a certeza que o processo passou por aí, mas ele dir-me-á se estou a extrapolar ou não, percebeu que há uma grande confusão entre o palestiniano e o muçulmano. E quis-nos apresentar quem é o muçulmano, de que modo é que o Islão político se foi posicionando na região, sem uma grande, obviamente, sem uma grande profundidade histórica, mas com os dados essenciais para nós compreendermos a evolução política do muçulmano, e depois passa para o palestiniano. Como é que este palestiniano e este judeu sionista, politizado, agora têm que partilhar território, e porque é que não conseguem fazê-lo? E nessa trama, obviamente, aparece o Reino Unido, com o mandato britânico, que o José também explica, e explica inclusive o modo como o mandato está enviesado e feito para não correr bem desde o começo. Foi desenhado para ser desequilibrado e, por causa obviamente da fatalidade da Segunda Guerra Mundial e da fatalidade do tratamento dado aos judeus, foi feito para compensá-los por uma coisa às expensas de um outro povo que nada tinha a ver com o sofrimento pelo qual os judeus passaram. E isso está aqui presente nestas páginas, e é muito interessante ver essa jornada que o José foi fazendo no modo como escreveu
o seu manual. Tem várias passagens que eu acho que são interessantes, e tem várias discussões, e há uma em particular que eu ainda vou falar um bocadinho sobre ela, mas tem uma altura muito interessante em que o José termina um capítulo em que vai buscar as mulheres e pergunta que papel é que pode ser dado às mulheres palestinianas nesta reconfiguração daquilo que é a causa palestiniana. E uma vez mais o José não dá resposta, deixa-nos só a interrogação. E deixa-nos a interrogação para nós pensarmos um bocadinho nisso também. Se calhar temos demasiadas respostas sobre assuntos para os quais devíamos ter mais era questões e não a fatalidade de uma resposta mais simplista. Depois faz uma coisa muito curiosa, que é, vai discutir o que são os tipos de guerra. Apresenta-nos as personagens, qual Almeida Garré em Amor de Perdição, quando está a caminho do Pinhal de Leiria, apresenta os personagens e depois para essa apresentação e vamos discutir coisas científicas. Os tipos de conflito, as dinâmicas de guerra, e isso é muito curioso porque parece em parte que corta a narrativa, parece que de repente há ali uma espécie de um travão, mas é importante percebermos os tipos de conflito e o modo como eles justificam o momento em que estamos agora, o tal século XX que termina com a descrença no processo político. E na discussão toda que faz, há uma altura em que o José se lança na discussão entre Fukuyama e Huntington, que todos nós conhecemos substancialmente bem, e sobre a inevitabilidade ou não do conflito após o fim da Guerra Fria. E vai buscar outros protagonistas, vai buscar Eduardo Said, e faz uma coisa curiosa, apesar de nunca falar dela, faz a mesma experiência que uma autora turca, Aish Zakol, faz num livro que lançou recentemente, em que ela se lança no desafio de pensar como seria o mundo se o Império Mongol tivesse sucedido. Se Genghis Khan tivesse sucedido, se o mundo sem fronteiras que Genghis Khan queria tivesse ido em frente, como é que seria o mundo? E ela lançou um livro muito interessante sobre essa viagem, que se chama Antes do Ocidente, esse livro, em que ela discute as várias premissas do Ocidente a partir do modelo mongol. E o José faz um bocadinho isso quando vai buscar Eduardo Said, vai discutir estas certezas de Huntington da inevitabilidade do conflito, vai discutir estas certezas de Fukuyama de que a dimensão económica afinal não é assim tão importante, se calhar até o é, e o José, aliás, deixa essa interrogação de que se a dimensão económica não fosse assim tão importante, que há vários atores que não se comportariam da forma como se comportam, e isso é muito interessante no modo como ele o faz. E relembrou-me um outro autor, um autor polaco de 93, Cezary Tomka, que escreve sobre a fatalidade da incompetência civilizacional. É o conceito que ele tenta apresentar, em que ele basicamente fala na criação de espaços civilizacionais idealizados que estão fatalmente condenados a fracassar. E é um bocadinho isso que nós depois percebemos que está na base do atual momento israelo-árabe. A fatalidade de uma imagem que foi construída, a visão de um mito que nunca se vai cumprir porque ele é incumprível. E a frustração que ele gera e que vai gerando cada vez menos racionalidade e cada vez mais emotividade. Aquilo que nós vamos percebendo no livro é que enquanto nós tentamos olhar para o conflito e racionalizá-lo e olhar para ele como um puzzle e vamos montando as peças, no terreno, aquilo que o livro nos vai dizendo é que isto não é um puzzle. Isto é uma manta de emoções e são emoções cada vez mais extremadas. É um conflito que está a perder racionalidade à medida que o tempo vai avançando. É isso que o José nos tenta mostrar. Como é que chegámos aqui, porque é que chegámos aqui e com que atores é que chegámos aqui. O que é que ficou a faltar? Ficam a faltar respostas. Ficam muitas questões feitas, mas ficam a faltar respostas. É uma narrativa interessante, é uma narrativa muito acessível, não é uma narrativa pretenciosa, o que é um risco neste tipo de livros. E é uma narrativa que é muito factual, mas não é excessivamente densa. Apresenta vários factos e deixa-nos depois ir à procura de outros factos para completar aqueles que estão presentes no livro. Não se torna amassador, o que é um risco. Ainda há pouco tempo foi lançado um livro, A História dos Árabes. É muito interessante ler, mas é muito denso. E a certa altura, para quem não gostar do tema, perde-nos. Este é um livro que não nos perde. Nós vamos seguir as interrogações do autor e vamos tentando também perceber se são as mesmas que as nossas. E isso é o mais interessante.
torna-se por isso difícil depois fazer uma apresentação daquilo que não é um livro, isto é, um guia de viagem às interrogações do José sobre o conflito israelo-árabe. E são interrogações muito lúcidas, porque ele interroga tudo. Quem são os atores? Porquê é que se comportam como se comportam? E qual é o objetivo destes atores? Para onde é que eles querem ir? E são essas questões que ficaram, para mim, desta viagem, que foi ler este livro. Eu já li o livro 2 vezes, porque na primeira vez fiquei na fase egoísta de apenas ler para mim, e só na segunda vez é que comecei a pensar no que é que queria dizer quando falasse sobre este livro em público. Eu acho que, sem querer ser pretencioso, este é um livro que facilmente se tornará obrigatório para quem quiser compreender o tema. Este é um daqueles livros que facilmente se vai tornar obrigatório para quem quiser dar um primeiro mergulho no tema e quem quiser dar um mergulho de forma ativa, em que também questiona, em que vai também pensando nos assuntos e em que vai pensando nos vários protagonistas e nos protagonistas mais essenciais. Ficou a faltar achar-se uma solução. É o desafio para o terceiro livro sobre este assunto. É agora pensarmos para a solução e passarmos para o século XXI. Ficou a faltar agora o século XXI. Muito obrigado.